Então por que a Bíblia fala sobre adoção? Eu quero ler um texto aqui para depois comentar, Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o texto aqui fala sobre receber o Espírito que nos adota, e depois esse Espírito ele testifica no nosso próprio espírito que somos filhos de Deus. O termo aqui, adoção, parece ser uma forma de Paulo acessibilizar a mensagem dele às igrejas gentílicas, que não tinha essa consciência de um Deus como Pai, e até a própria igreja judaica, a igreja que se converteu, porque eles não tinham essa consciência de Deus como Pai. De fato que algumas vezes que Jesus falou ser filho de Deus, eles entenderam aquilo como blasfêmia. Algumas vezes eles quiseram até remeterem contra Jesus quando Jesus afirmou ser filho de Deus. Então Paulo tenta acessibilizar o entendimento acerca do novo nascimento, que enxerta o homem perdido, enxerta o homem separado na família de Deus por meio do novo nascimento. Então, que eles estavam separados, eles já sabiam. Que eles não tinham a natureza de Deus, de certa forma eles já sabiam. E para que eles entendessem a legitimidade e o milagre do novo nascimento, Paulo usou o termo adoção. E o fato de Paulo usar esse termo não torna a nossa filiação ilegítima, pois o novo nascimento é um milagre que Deus revela, que Deus opera, no coração humano, regenerando, recriando o espírito humano que lá no Éden apagou, perdeu a sua luz. Deixa eu ler alguns textos aqui para nós caminharmos para o encerramento desse vídeo. Diz em João capítulo 1, falando sobre Jesus como o verbo, como a palavra, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo. João capítulo 1, versículo 10. Quero abrir um parênteses só para dizer para vocês que todos os textos que eu estou lendo é na versão NVI, Nova Versão Internacional. Então João capítulo 1, versículo 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui fica muito claro a verdade que eu estou explicando para vocês pelo Espírito, de que Deus providenciou em Cristo uma restauração daquilo que havia sido comprometido no começo, que foi a separação do homem dele, e Jesus seria a ponte, a religação dessa relação por meio de um milagre chamado novo nascimento, que acontece como produto do crer e receber. Aqui falando de Jesus, aquele que a palavra veio para o que era seu, no versículo 11, os seus, os judeus, Israel, mas nós sabemos que eles não receberam, que eles rejeitaram. E a continuidade diz: contudo, aos que receberam, algumas versões diz, todos quantos lhes receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, outras versões diz, de serem feitos filhos de Deus. Eu quero ainda ler o versículo 13, repetindo para você, enfatizando para você, quando ele diz: aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Nasceram de Deus, perdão. Outro texto que vai ajudar eu e você a entender essa verdade é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Todos nós sabemos que Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era um mestre da lei. Jesus se espantou de Nicodemos não entender algumas coisas, exatamente por ele ser uma pessoa letrada, estudada, e a base do seu conhecimento era o conhecimento da palavra, era o conhecimento da aliança, a aliança antiga. E aqui em João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4, perguntou Nicodemos:
Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui um homem buscando Jesus para entender sobre a salvação, e a resposta de Jesus para ele é conflitante, por mais que ele fosse um homem conhecedor da palavra, ele era um homem natural. E Jesus estava dizendo, dizendo você que já sabe, porque ele disse, nós sabemos que és da parte de Deus. Você quer provar dessa salvação, vos é necessário nascer de novo. A verdade é que é necessário nascer de novo deixa implícita a existência de uma morte. Deixa implícita a existência de uma separação. E quando ele diz que o necessário é nascer de novo, Nicodemos argumenta pela perspectiva natural que não seria possível entrar novamente na barriga da mãe para renascer. Jesus diz, não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava dizendo, todas as pessoas elas nasceram já na carne, elas já nasceram no corpo, e a partir do nascimento da carne elas são filhas de Adão. A partir do nascimento do corpo, elas são filhas da morte. Elas estão separadas de Deus, como diz em Romanos 6, porque todos pecaram e destituídos, Romanos 3, perdão, e destituídos estão da glória de Deus. E ele continua dizendo, se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O versículo 6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, e não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, a adoção usada na linguagem de Paulo era uma forma de acessibilizar o entendimento e a revelação sobre o novo nascimento que alcança o homem, não apenas fora, mas primeiramente por dentro, regenerando o seu espírito, recriando o seu espírito. E agora, a partir de quem? A Bíblia diz, a partir de Cristo, a semente incorruptível. Jesus agora aparece como uma nova cabeça de raça, porque o texto de Romanos, o mesmo texto de Romanos que diz que pela morte de um só homem o pecado entrou no mundo, também diz que pela obediência de um só homem a justificação, a remoção do pecado, a remoção da natureza morta também se estendeu a todos os homens, estando apenas condicionada a eles a questão de crer a ponto de receber. Então veja, para nós concluirmos o que diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz assim, dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem co-participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A ênfase que eu quero dar aqui é que por meio de Cristo, por meio das grandiosas e preciosas promessas que diz respeito ao mistério que esteve oculto nas eras passadas, mas que agora foi revelado, Cristo em nós é a esperança da glória. Ele diz, vocês se tornem co-participantes. Essa expressão co-participante quer dizer participante juntamente, participante também. De quê? De uma religião? De quê? De um segmento dogmático, de regras? Não, ele fala sobre natureza. Deus em Cristo nos devolveu a dignidade de filhos. Deus em Cristo nos devolveu a legitimidade de filhos, porque onde eu e você fomos alcançados pelo milagre do novo nascimento, foi na nossa natureza. A minha e a sua natureza foi transformada. Para encerrar, nós vemos uma conversa, um ensinamento de Paulo, à igreja da Galácia, que era uma igreja gentílica, não era uma igreja judia, acerca de Sara e Agar, as esposas de Abraão. E ele faz um paralelo ali, dizendo que uma teve um filho naturalmente falando de Ismael. A contrapartida de Sara é que Sara teve um filho espiritual, um filho da promessa, falando de Isaac. E aqui diz assim, no versículo 22 do capítulo 4 de Gálatas, depois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa, isto é usado aqui, como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede da morte, que é o Sinai, e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. A outra aliança é a
aliança de Sara, é a aliança espiritual que gera filhos legítimos, filhos nascidos não apenas na carne, mas nascidos também no Espírito e que são co-participantes da natureza divina. A Bíblia diz, essa é a nova aliança. Os filhos da promessa, os filhos espirituais são os que são legítimos. Então o termo adoção não diminui a nossa legitimidade como filhos, e o texto diz aqui de Gálatas também que uma vez que nós não somos mais escravos, mas somos filhos, nós temos lugar permanente na casa do Pai. Então essa é a resposta ao questionamento ou à interação. Nós somos filhos legítimos ou apenas filhos por adoção? Não, a adoção é uma revelação de acessibilidade para alcançar a vida daqueles que não entendiam, mas para revelar a verdade de que nós nascemos de novo no Espírito e nós nos tornamos legitimamente filhos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, bem como os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Somos filhos legítimos. Os filhos da promessa são os que são legítimos. Amém? Esse é o vídeo respondendo ao Igor Pires e a Val Andrade. Espero que tenha sido claro para vocês. Sejam abençoados praticando essas verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.